agora entrando aí no seu universo, né, na sua carreira, que deve ser repleta de histórias muito boas, ótimas e emocionantes, né? Quais são os principais desafios e dificuldades na carreira como profissional, né, de vôlei? Sim. Eu acho que um dos principais desafios foi sempre ter, assim, que talvez você fica sempre tendo que provar, né, ali o seu valor, a sua capacidade, ou que as pessoas, né, realmente acreditem, né, ou, enfim, te reconheçam, né, te aceitem. Eu acho que talvez para mim essa foi uma das grandes dificuldades, e sempre ter essa impressão, né, de que, poxa, por mais que a gente faça, parece que, né, ainda a gente precisa sempre ficar provando. Então, é claro que, né, nesse sentido, a gente tenta levar sempre um lado positivo, né, de tentar sempre evoluir, aprender cada dia coisas novas, né, tentar crescer. Mas, como eu não tive, assim, lesões, eu não tive dificuldades nesse sentido, eu acho que, né, para mim, talvez essa tenha sido uma das coisas que foram, assim, as mais, né, mais provações, assim, né, durante a carreira. E você tocou num ponto muito interessante. Você não teve lesão? Pois é, eu não tive lesões graves, graças a Deus. Inclusive, a única vez que eu torci o pé, assim, né, que eu fiquei talvez uma semana ou duas, assim, tendo que ficar fazendo fisio, eu fiquei fora, meu pé inchou bastante, eu estava lá na Fefisa, na aula de vôlei, e eu sempre falava assim, gente, eu não posso jogar, não posso saltar, porque eu, né, sou atleta e tal, na base, mas eu sou atleta, então, né, não me permita, não posso saltar. Foi uma bola que, assim, a gente não resiste, né? A bola fica ali meio perto da rede. Eu dei um pequeno saltinho para passar a bola para o outro lado, a pessoa do outro lado invadiu por baixo. Aí eu torci meu pé. Ah, Nossa Senhora! que dor! Foi, deu até vontade de vomitar na hora. Doeu bastante mesmo, ele deu uma inchada na hora, mas assim, eu tratei, né, fiz fisio e tudo mais, são poucas semanas eu já estava de volta. Mas eu nunca Ainda bem que tive. foi na aula de Foi na educação física, aula. não foi no Foi com jogo, você. Foi com pela você, não. faculdade. Pois é, não foi com você, não. Foi na aula. Porque é aquela coisa, a gente fala, né, que às vezes a gente tem um pouco mais de receio quando a gente está com pessoas que não são atletas, né, que não tem aquele costume, porque acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Às vezes não tem o costume ali de jogar, não percebe, às vezes, ali, né, o ambiente ali da quadra e acaba invadindo, a coisa que acontece. Por isso que eu tinha toda a precaução possível, né, para não sofrer esse tipo de coisa. Mas acabou que em um lance acabei torcendo o pé, mas graças a Deus não foi nada grave, nunca tive que fazer cirurgia, né? Nunca engessei nada, assim, nunca quebrei nada, então foi algo que, graças a Deus, né, correu tudo bem ao longo da minha carreira. Nos conhecemos na saudosa Fefisa, Faculdade de Educação Física de Santo André. Naquele tempo, você treinava e estudava. Nos conte como você conciliou treinos e estudos. Sim, pois é, eu fiquei assim muito feliz de ter conseguido, né, conciliar isso. Eu era juvenil, né, na época, então acho que 2 anos na faculdade eu consegui fazer sendo juvenil, então eu treinava à tarde, mas então eu estudava de manhã, então tinha o período ali, né, para poder estudar. E acho que a forma que eu fazia para conseguir, né, dar conta de tudo era que quando eu estivesse presente na faculdade, eu ia focar minha atenção totalmente naquilo que eu estava fazendo. Com certeza eu não teria tanto tempo, às vezes, de estudar fora, por causa de jogos, treinos, etc. Então eu focava para fazer realmente tudo que eu pudesse para, né, entender o conteúdo e realmente estar presente quando eu estava ali na faculdade. E da mesma maneira, quando eu estava no vôlei, focando totalmente onde eu estava ali. Não ia adiantar eu estar no vôlei pensando na prova no dia seguinte, que talvez eu não tivesse estudado, ou na faculdade pensando no jogo do dia seguinte, que seria um jogo difícil. Então, tentar, né, trazer esse equilíbrio, esse foco para a questão certa, eu acho que me ajudou bastante a conseguir conciliar os dois. Então, assim, é claro que, né, a gente tinha demandas, né, físicas também na faculdade, né, porque a gente tinha aula de vôlei, de basquete, futebol, natação, ginástica, artística, etc. e tal, esportes radicais, então foram várias coisas que a gente tinha, né, que saber conciliar. Então, eu acho que foi bem feito, assim, bem conciliado, tudo mais. E talvez o período mais difícil para mim foi quando eu
né, fui jogar em São Bernardo na equipe adulta, faltava acho que uns 6 meses, né, para terminar a faculdade, porque a temporada normalmente, né, começa ali depois do meio do ano, então faltava, né, esse semestre final, e aí foi bem complicado. Eu tinha que ir assistir, né, a 2 aulas de manhã, eram totais de 4, né, de manhã, ou seria 4 à noite. Então, 2 aulas de manhã, eu ia para o treino da manhã, depois à noite eu treinava à noite, depois ia para as 2 aulas, né, finais à noite. Então, eu fazia isso para tentar pegar todas as matérias e tentar, né, conciliar da melhor maneira. Então, foi bem cansativo, porém, deu certo, graças a Deus, e eu fico feliz de ter conseguido, né, me formar em Educação Física, licenciatura, e hoje ter, né, uma formação para quem sabe, né, ter ali já encaminhado algo para o pós-carreira, né, que não sei se será necessariamente nisso, mas com certeza terá a ver com esporte, acredito eu. Na época em que você estudava, a oferta do EAD, ensino à distância, era muito baixa. Hoje, esta modalidade de ensino está em ascensão. Você percebeu um aumento de interesse dos atletas em estudar? Sim, Ana, até algo que eu ia comentar. Hoje em dia, eu vejo bastante atletas, né, buscando conciliar essa questão dos estudos através dessa oportunidade dos ensinos à distância. Então, eu já vi vários atletas se formarem e também, né, buscarem a formação. Então, mesmo durante as viagens, né, quando a gente está lá no hotel, muitas vezes, né, minha companheira de quarto ali estava estudando, né, no computador e tudo mais, coisas para a faculdade. Então, por ter essa possibilidade e fazendo educação física mesmo. Então, tendo essa possibilidade de fazer à distância, às vezes tendo necessidade de ir presencialmente na faculdade, mas, né, acho que hoje em dia tem, né, um caminho talvez que possibilite, né, se ajustar a toda essa demanda, né, que muitas vezes a gente vive, né, por conta do esporte. Então, é algo positivo, acho que cada vez mais, né, que os atletas possam buscar esse caminho, acho que é muito importante, porque você já tem, né, talvez ali uma perspectiva de seguir também no futuro. E falando um pouquinho das emoções, né? O atleta ele precisa ter um equilíbrio emocional muito grande, né? Assim, Sim. principalmente em quadra, né? Uhum. Mas não só em quadra, antes, durante e depois. Então, como lidar com a pressão psicológica, com a ansiedade, medo? São Sim. características positivas, negativas ou depende do caso? Pois é, realmente, assim, antes, durante e depois, a gente tem o tempo todo lidar com essas emoções, essas cobranças, enfim, né, coisas que vêm pós-jogo, às vezes comentários, né, é complicado. Hoje em dia, com redes sociais, o que fica muito mais complicado, a gente está muito mais exposto, né, talvez o que antes, né, se acontecesse alguma coisa ali com um jornal, daqui a 2 semanas viria uma notícia sobre algo, às vezes não tão fundamentada, mas hoje em dia tudo é ao vivo, tudo está ali para as pessoas verem, então é muito complicado. E vejo que esse também talvez seja um desafio para essas novas gerações, né, de lidar com toda essa questão desse assédio da mídia, né, muitas vezes. Então é bem complicado. E assim, eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio, porque é importante que a gente tenha também, né, antes do jogo, aquele medinho, aquela ansiedade. Então, são sentimentos importantes para a gente até, né, ter aquele algo mais de estar participando. A gente não pode simplesmente estar zen para entrar no jogo, porque a gente está entrando ali para uma batalha, né? Então, a gente tem que estar atento. Então, tem coisas que eu acho que são importantes, né, que tragam um equilíbrio, né? Então, eu acho que essas emoções são super importantes de serem trabalhadas e eu acho que é uma das principais coisas assim que, né, a gente tem que ter como um atleta profissional, essa consciência. Esse trabalho mental é muito importante de ser feito. E isso você acredita que é algo que você tem que trabalhar internamente ou pedir ajuda ao técnico, ao colega? Como é que funciona isso? Eu acho, sinceramente, que todo mundo deveria ter um acompanhamento de um psicólogo, ter essa possibilidade de conversar realmente com um profissional. Eu, né, fiz por muitos anos terapia, até hoje, né, converso com a minha psicóloga, que é de São Paulo, e eu acho que é essencial você ter um apoio de um profissional que realmente possa te trazer, né, umas orientações ou perspectivas realmente fundamentadas no funcionamento da mente, fundamentadas assim realmente como é que as coisas são processadas pelo corpo, porque tem muitas coisas que por mais que você
eu quero ser feliz, quero ser positiva, quero isso, quero acreditar. Só que, às vezes, né, no funcionamento da mente, a gente acaba se colocando em armadilhas, né? Situações que a gente não percebe, que a gente está se auto-sabotando. Então, são coisas que acho que a conversa é muito importante, claro, com todos à sua volta, né? Tanto com colegas, né, ali de trabalho, como técnico. Então, a conversa é muito importante, mas eu acho que é essencial ter acompanhamento de um profissional, para que você realmente possa digerir todas as informações e ter alguém, muitas vezes, fora desse ambiente do vôlei, né, que não seja levado ali às vezes, né, ter algum tipo de visão, né, talvez influenciada, né, por algum que estão vivendo. Então, uma pessoa fora que aí realmente pode te ajudar e trazer uma visão mais clara sobre as situações. E acho que esse equilíbrio, né, mental é importante para qualquer área da vida, né, não só, né, na prática do vôlei ou do esporte em si, mas para todas as áreas. Então, eu super indicaria que todo mundo tivesse realmente um psicólogo, uma consulta com um terapeuta, porque eu acho que faz muita diferença. Uhum. E só mais uma, amigo, só mais uma para a gente fechar essa questão das emoções. Amizade e essa questão do negócio, né? Que é o profissional na quadra. Isso se mistura ou não? Não, acho que na quadra a gente realmente aprende a ser totalmente profissional. Porque quando a gente vai passando pelas equipes, nossa, tem equipes assim que são arquirrivais, né? No caso, nossos principais adversários, e eu tenho amigas assim do coração do outro lado. Só que isso, quando a gente está dentro da quadra, isso some completamente, né? Isso não influencia em nada, assim, no nosso tipo de jogo, nem algo do tipo. Então, acho que realmente a gente consegue ser bem profissional quando tem que lidar, por exemplo, né, com times adversários. E dentro de quadra, eu acho que, né, com as suas próprias companheiras, acho que da mesma maneira. Por mais que você tenha, às vezes, desentendimentos, ou fora, não seja, tipo assim, a super amiga, né, de sair para comer alguma coisa junto, ou, né, ir na casa, conversar, mas dentro de quadra é profissional, todo mundo ali se entende, se conversa, né, e sabe que todo mundo tem que remar para um objetivo comum. Então, eu acho que, claro, essas amizades, às vezes, podem facilitar, né, na comunicação, mas ao mesmo tempo pode às vezes até prejudicar, né? Porque você cria tanta liberdade que você às vezes acaba falando, né, coisas que talvez naquele momento não fosse legal e tudo mais. Então tudo é um equilíbrio. E o mais importante é usar sempre do profissionalismo, né, nessas situações, que é o que vai trazer realmente o equilíbrio para a equipe. Uhum. Má, você é uma perfeccionista. Como você está lidando com os erros atualmente? Quais são as estratégias para encontrar o equilíbrio em momentos difíceis? Pois é, eu acho que eu tô até agora ainda tentando encontrar esse equilíbrio, porque vira e mexe, assim, eu acabo, né, vendo que eu fiquei totalmente saturada com algo, justamente por ser perfeccionista. E, como eu disse, o que sempre me ajuda, né, o que sempre me traz, assim, de volta, né, para o meu equilíbrio é a minha psicóloga, e eu sempre vou conversando, sempre tentando realmente, né, me situar ali, né, em todas as situações, tudo que acontece, para que eu não perca, né, essa visão e realmente, né, estar ali no equilibrada. Então, assim, hoje eu vejo que é muito importante que eu tenha, né, a consciência de que eu tenho que me dar a possibilidade de ter uma cota de erros, né? Eu sou um ser humano, então é normal, você vai errar. E a importância, né, de você entender que esses erros podem vir como grandes aprendizados, oportunidades de você evoluir. Então, conforme eu fui adquirindo essa consciência, né, de que eu vou errar, né? Vão acontecer situações assim, mas eu tenho a possibilidade não de me lamentar por aquilo ou ficar com vergonha daquilo, mas entender que se eu errei é porque eu estava lá tentando fazer. Então, né, não é que eu fugi da situação, eu realmente estou ali batalhando e tentando fazer. E, ao mesmo tempo, também, sempre pensando o quanto é importante a gente valorizar aquilo que a gente tem de bom. Então, foram coisas também que acho que eu sempre, né, fiquei ali relutante, né? Eu acho que eu nunca gostei tanto da exaltação que as pessoas fazem, né, sobre prêmios individuais, por exemplo, né, ou determinadas situações. Então, talvez eu não tenha percebido que tem coisas positivas que, claro, podem, né, e devem ser valorizadas, né? Porém, acho que eu sempre dei mais importância para aquilo que eu via que eu tinha que melhorar. E aí o equilíbrio eu acho que é importante nisso. Então, hoje eu vejo que, ao mesmo tempo, né, que eu sei valorizar aquilo que tem de bom, eu tô também sempre em busca de melhorar. Então, assim, realmente o perfeccionismo é uma das coisas que realmente mais me prejudicam, digamos assim. Ao mesmo tempo que me ajudam, né? Porque me fizeram realmente ser a pessoa batalhadora ali,
né, insistir, dedicada, tal, que eu sou, né, que sempre busco melhorar. Mas quando você chega ao ponto crítico, quando você está tentando fazer algo que insiste, mas infelizmente a situação persiste, Sim, como você lida com isso? Qual é a estratégia? sim. Você respira, você para o que você está fazendo e tenta fazer em outro momento? Normalmente é isso. Eu acho que quando algo cansa, algo fica ali difícil, em vez de você desistir, você tem que fazer uma pausa, respirar, para tentar novamente, né, seguir persistindo nisso, ou tentar encontrar um outro caminho que te leve àquilo que você precisa. Então, talvez ali por muitos anos, né, eu fiquei ali me desgastando, porque pelo modo, né, como a bola, como a técnica do meu toque, né, o modo como encaixa, sempre me dificultou muito levantar bolas próximas da rede. Então, eu sempre tive dificuldade de levantar bolas muito próximas da rede, às vezes com o braço totalmente estendido, principalmente quando é para trás, porque é o jeito que a bola encaixa na minha mão. Eu não teria a possibilidade de fazer isso sem pegar na rede. Então, talvez ali muitos anos me desgastando, como é que eu ia conseguir fazer isso, né? Um recurso, né, necessário que eu precisava. E aí eu consegui me adaptar, por exemplo, levantando as bolas com uma mão só para trás. Então eu falo assim, hoje em dia as pessoas falam, nossa, podem achar que, né, eu quero, né, me aparecer, né, levantar com uma mão, que teoricamente é mais difícil, mas para mim, por exemplo, foi um recurso que eu encontrei para uma deficiência minha, que é essa de levantar para trás com bolas muito coladas. Então, em vez de eu ficar insistindo em algo que, né, que eu teria que talvez mudar tudo, né, do meu fundamento para conseguir, né, realmente alcançar daquele caminho, eu tentei achar outro caminho e outra possibilidade. Então, hoje, por exemplo, quando eu preciso levantar para trás, com bolas mais próximas da rede, eu levanto com uma mão e eu me especializei, né, em fazer isso da melhor maneira possível. Mas, claro, continuando treinando, levantar com as duas para ver se em algum momento eu acho, né, alguma forma aí de conseguir fazer. Então, é um exemplo, por exemplo. Cris, Oi. o voleibol é um esporte de repetição. Atualmente, qual é a sua percepção sobre volume de treinamento? Fale mais a respeito da relação entre quantidade e qualidade. Não, foi muito importante até você ter colocado isso, porque realmente eu acho que são períodos assim necessários. Então, quando você está na base, quando você está ali na formação, acho que é muito importante você ter essa quantidade, essa repetição, para você ter contato com a bola e também ir identificando onde é que estão suas falhas, ou você ter uma maior segurança, né, naquilo que você está fazendo. Ou seja, se você levanta 100 bolas, né, e erra 10, você se sente talvez assim melhor do que se você levantar 20 bolas e errar 10. Então, a proporção talvez te traga uma segurança maior quando você faz mais repetições. Porém, é claro que também não adianta só, às vezes, a gente repetir, o movimento errado, ou uma situação onde a gente não está conseguindo identificar aquilo que a gente precisa fazer. Então, mesmo na base, onde tem a necessidade de uma repetição em, né, grande volume, é importante que se tenha, né, um acompanhamento, uma identificação se realmente você está repetindo aquilo que é o que você está buscando, é o correto. Então, é importante você também acompanhar, muitas vezes, com vídeos, onde você possa se ver, né, ver a sua movimentação. Então, isso é importante. E é algo que sempre trouxe para mim uma segurança maior, também foi um costume, né, a escola ali que, né, eu fui sendo trabalhada, né, desde o Pinheiros, principalmente, onde teve o foco maior em relação, né, ao levantamento mais específico, e tinha muita repetição, que é a mesma linha também ali da seleção e tudo mais, e eu acho super importante. Porém, quando chegou o Stefano, técnico italiano, no Minas, ele tem uma outra perspectiva e filosofia de trabalho em relação a isso. Ele não foca tanto na questão da repetição. E aí, quando, por exemplo, eu muitas vezes ia pedir que eu queria fazer treino extra, eu queria repetir e tudo mais, eu acho que em um determinado momento ele até acreditava que eu não confiasse no trabalho dele, porque ele falava, olha, como é que você não confia que a quantidade que eu tô, né, te passando não é o suficiente? Eu falava, não, não tem nada a ver com isso, é a questão minha, tipo assim, né? É a minha necessidade, tipo, eu de acreditar em mim. E aí, quando, né, fica um pouco nessa, né, nessa insegurança no início, mas depois, também por eu ser, né, mais velha, já tá no adulto, mais anos, assim, de experiência, eu fui percebendo que realmente talvez eu não precisava tanto dessas repetições e que eu deveria aproveitar as situações de treino mesmo para poder fazer realmente e ajustar aquilo que eu gostaria. Então, não adiantaria eu só
fazer 20 bolas lançadas de bola estourada, eu tinha que aprender, por exemplo, a aproveitar as oportunidades de bola estourada dentro do treino coletivo, por exemplo, à tarde. Então, diminuiu bastante essa questão da repetição e aumentou essa questão de você realmente colocar em situação de jogo, porque aí entra... Do contexto. A questão da adaptação com o atacante. Uma coisa é você levantar a bola ali sempre na biruta, né? Naquela cesta lá, para você mirar, tudo bonitinho. Outra coisa é você, né, no meio de um jogo, com o atacante que às vezes acabou de sair de um passe, atacantes que são diferentes, têm bolas diferentes, situações diferentes. O passe também vem numa velocidade diferente de você lançar a bola, ou mesmo alguém passando ali controlado. Então, esse realmente foi um detalhe, assim, que quem me conhece, né, de épocas antigas sabe que eu sempre gostei de fazer extra, repetir. Eu vou falar que eu continuo preferindo fazer, mas quando eu não posso fazer, hoje eu tenho uma segurança maior de saber que, calma, daqui a pouquinho ali, 2, 3 bolas, né, um diazinho já volta, já vai equilibrar, então me trouxe, né, eu tenho essa confiança maior e essa visão de que é importante também aproveitar as situações de jogo mesmo, treino, né, durante o treino. Macris, quais são as suas considerações sobre as seguintes relações: velocidade versus altura e velocidade versus precisão nos levantamentos? Assim, essa questão, por exemplo, da precisão, eu vejo que é muito relacionado também àquilo que é a característica do atacante. Tanto que é um dos pontos, né, que nesses prêmios individuais aí ao longo da carreira, eu sempre ouvia, né, muitas vezes as pessoas que talvez não soubessem ali exatamente como que é feito esse cálculo, né, porque era baseado nas estatísticas, né, essas premiações. Então, como talvez elas não soubessem exatamente como é que eram feitos, eles falavam, porque ela é muito precisa, então provavelmente as estatísticas medem essa precisão. Só que é muito difícil você conseguir realmente medir uma precisão de um levantamento, porque você não sabe se a bola combinada, por exemplo, era naquela velocidade e foi o atacante quem atrasou, ou ele quem se posicionou muito embaixo da bola. Então, são coisas que, por exemplo, precisão depende muito também ali do atacante. Tem uma bola que vai ser precisa para uma jogadora, que se eu levantar a mesma bola para outra, não vai estar precisa. Tem jogadora que gosta da bola abrindo da rede. Tem jogadora que gosta da bola indo mais próximo da rede. Tem jogadora que gosta da bola um pouco mais curta. Tem jogadora que gosta mais próximo da antena. Então, assim, como é que você fala? Como que é uma bola precisa? E aí que eu falo, né, a questão da limitação que traz, por exemplo, um treino de repetição só na biruta, que é um ponto fixo. Sem dúvida. Então, nesse sentido, por exemplo, né, entra a questão, né, como eu falei até da questão né, do percentual lá das premiações individuais, eles verificam a distribuição, então, que é relacionado à questão de você deixar seu atacante no bloqueio simples ou sem bloqueio. E aí, né, dentro também de tudo isso, entra a questão, como você falou, da altura. Então, tem bolas que podem ser baixas para alguns atacantes, tem bolas que podem ser altas para outros que não têm tanto alcance. Então, tudo isso realmente é muito influenciado pelo atacante que você tem. Então, tem bola que vai ser boa para um atacante, tem bola que vai ficar baixa para outra. Então, enfim, tudo isso eu acho que, né, tem que ser ali realmente feito e sincronizado com o tipo, né, e o estilo da sua atacante também. Yeah, yeah, yeah.